Queridos, abra sua Bíblia, lá na primeira carta que escreveu Pedro, capítulo 3. Hoje, Deus tem uma mensagem de renovo para nós. Hoje, Deus ele quer dar aquela motivada, Deus ele quer nos fortalecer. Não sei se você percebeu, mas desde o começo do culto, Deus tem falado sobre aqueles que chegaram aqui cansados, tristes, desanimados. Irmãos, se você chegou aqui assim, parabéns, você é um ser humano. Não existe supercrente, queridos. Não existem supercrentes. Como o Denis, se eu não me engano, foi o Denis que falou aqui uma vez, queridos, tem épocas na nossa vida que se um paralítico passar na nossa frente, a gente está com tanta fé que ele sai correndo. E tem épocas que uma simples gripe nos traz inquietação. Só acontece comigo? Ou acontece com você também? Irmãos, talvez você tenha chegado aqui cabisbaixo, triste, meio desanimado, decepcionado, eu não sei, mas Deus ele tem uma mensagem de ânimo para você essa noite. Você crê nisso? Então esteja pronto para receber essa mensagem da parte do Senhor. E você que entrou aqui essa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, preste atenção naquilo que vai ser falado. Essa mensagem também é para você. Hoje é uma noite de decisão na sua vida. Hoje é uma noite onde a sua vida ela pode mudar, dar um giro de 180 graus. Não 360, porque daí volta para o mesmo lugar. Mas de 180 graus. E você sair daqui entendendo porque um povo como esse é tão feliz diante das tribulações e das perseguições. Amém? Queridos, 1 Pedro, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 3 ao verso 9. Irmãos, no decorrer da mensagem, eu separei inúmeros textos bíblicos, mas pode deixar a sua Bíblia aberta aí nesse texto que nós vamos ler, e os demais eles vão aparecer aqui no Data Show para facilitar um pouco, amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das suas almas. Amém? Queridos, no decorrer da vida cristã, algumas coisas que nós aprendemos começam a se tornar rotineiras e perdem o seu valor. Um exemplo que eu gosto de citar é o Salmo 23. No Salmo 23 diz: O Senhor é o meu e nada me... Você crê nessa verdade? Nós cremos, queridos. Mas nós nos acostumamos tanto a ouvir que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que quando ameaça faltar a gente se inquieta. Ou acontece só comigo? Porque se tornou rotineiro ouvir que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é tema de corinho, isso é tema de hino, isso é tema de congresso. Até os ímpios, até aqueles que não são cristãos, conhecem o Salmo 23. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, hoje eu quero falar sobre uma outra verdade, queridos, que deve nos encher de alegria e nos motivar dia após dia. Eu quero falar sobre a alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo. Queridos, todos nós aqui que aceitamos, entregamos a nossa vida a Jesus na verdade, cremos que somos salvos, amém? Só que, irmãos, essa é uma verdade que nós carregamos há tanto tempo, que é mais ou menos como o Salmo 23 começa a ser batida. E em meio das lutas, das perseguições e tribulações, se alguém chegar em você e lembra que você é salvo, você vai falar, e aí? Mas, queridos, o fato de sermos salvos deve nos encher de alegria. Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve para as igrejas da Ásia Menor, que estavam prestes a sofrer uma perseguição terrível por parte do imperador Nero.
E Pedro precisava motivar aqueles cristãos a continuarem firmes. E depois da sua casa eu te convido a ler essa primeira carta de Pedro. Tem 5 capítulos, irmãos, em 15 minutos você vai ler. E o centro dessa carta é justamente isso, a alegria de ser salvo. Pedro entendia que para aqueles cristãos que estavam prestes a ser perseguidos, o que os motivaria a continuar caminhando era saber que havia salvação em Cristo Jesus. Eu não sei que luta você está passando. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você tem apanhado tanto que você não está mais andando, você já está rastejando. Mas uma coisa eu sei. Se você abrir os teus ouvidos e o teu coração para a palavra do Senhor essa noite, você sairá daqui renovado, alegre por ser salvo em Cristo Jesus. Uma alegria que o mundo não tem, igreja, mas nós temos. Mas para entender o que é ser salvo, nós primeiro precisamos fazer 3 perguntas. Primeiro, somos salvos de quê, igreja? Somos salvos, mas salvos de quê, afinal de contas? Tem um texto muito interessante. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais continuavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Queridos, eu e você fomos salvos da ira de Deus. Ira essa que resulta num juízo eterno. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que essa terra já viu, costumava dizer que os homens não podem ser poupados da realidade que existe o inferno. Meus irmãos, aqui é o primeiro motivo para você se alegrar e ser salvo. Antes de entregar a sua vida a Jesus, eu e você estávamos condenados ao inferno. Queridos, não há luta que nós possamos passar nessa terra que se compare à tribulação de uma eternidade no inferno, longe de Deus. Antes de sermos salvos, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos afastados do Deus Pai. O pastor Fantino costuma, já ouvi acho que umas 3 vezes ele contando o testemunho, de uma vez que ele foi pescar, né, pastor? E aí acho que o barco virou, não sei, e o pastor, um excelente nadador, acabou indo parar lá no fundo. Irmãos, o pastor conta que ele tentava subir, não conseguia, ele se entregou. Mas quando ele se entregou, de repente ele sentiu uma mão puxando ele para cima, e ali ele voltou a viver. Queridos, eu e você, quando não éramos salvos, era a mesma coisa. Nós estávamos morrendo afogados no mar dos nossos pecados e iniquidades. Mas Jesus, nosso Deus, na sua infinita misericórdia, Ele estendeu a sua mão e não nos deixou morrer, pelo contrário. Ele nos tirou do juízo e nos entregou a esperança. Isso é motivo para se alegrar, meus irmãos. Nós fomos salvos da ira de Deus. Hoje nós somos salvos. Um outro versículo que eu gosto muito. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Eu quero que você pense numa pessoa maravilhosa que você conhece. Pensou aí? Uma pessoa que você não consegue imaginar ela fazendo mal para ninguém. Pensou? Queridos, essa pessoa sem Jesus está condenada ao inferno. Sabe por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um outro versículo. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores, queridos. A Bíblia diz que o pecado nasce aonde, igreja? No nosso... Você está vendo essa cara de bonzinho aqui? Mentira, eu não tenho cara de bonzinho, muito pelo contrário. Mas você está vendo meu filho ali, Luquinhas, aquela carinha maravilhosa, lindinha, que parece com a mãe? Queridos, graças a Deus, né, professor? Mas a pediatra falou que vai ficar mais escurinho com o tempo. Eu creio. Irmãos, aquele bebezinho lindo que tem pouco mais de 1 mês de vida, o pecado habita dentro dele. E se um dia ele não entregar a sua vida a Jesus, ele está condenado ao inferno. Queridos, isso é muito sério. Eu e você estávamos condenados ao inferno.
Mas do que nós fomos salvos? Da ira de Deus e do juízo. Isso é motivo para se alegrar? Então dá um glória a Deus bem forte. Agradeça a Deus, porque eu e você estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor nos tirou, o Senhor nos livrou da sua ira e nos abraçou com amor e nos salvou. Aleluia! Então, primeiro, fomos salvos do quê? Da ira do Senhor e do juízo eterno. Segunda coisa, como fomos salvos, igreja? Fomos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Irmãos, quando fala que se Jesus morreu na cruz, a gente se acostuma a ouvir isso, amém? Mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Queridos, nós somos pecadores. E desde o Antigo Testamento, o nosso Deus, que é um Deus justo, Ele instituiu o sacrifício pelos pecados do homem. Só que no Antigo Testamento, quando eles sacrificavam cordeiros, era qualquer cordeiro, igreja? Era qualquer um, você pegava lá de qualquer cor e oferecia? Tinha que ser um cordeiro sem mácula. Perfeitinho, irmãos. Só que, querido, chegou um tempo que o homem transformou em coisa banal aquele sacrifício de cordeiros. Ao ponto de Jesus chegar no templo, virando tudo e dizendo, olha, vocês transformaram a casa do meu pai em casa de salteadores. A coisa chegou no ponto que a pessoa vendia um cordeiro aqui, o cara entrava, nem matava para oferecer pelos pecados, trazia e vendia o mesmo cordeiro fora do templo. E aí Deus, como um Deus justo, Ele decide, tem que haver um último sacrifício pela humanidade. Mas, irmãos, eu pergunto para vocês, entre os homens havia um justo digno de morrer pelos pecados dos homens? Não, porque todos eram pecadores. E diante disso, queridos, um outro motivo para nós nos alegrarmos. Um Deus deixa o seu trono de glória, se faz homem, e entrega a sua vida por mim e por você. O Cordeiro de Deus, como está escrito lá em João capítulo 1, Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Isso é motivo para se alegrar, irmãos? Um outro texto maravilhoso, Efésios capítulo 2, verso 13. Diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês, eu, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Como diz o hino, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Fomos salvos do quê? Da ira, do juízo. E como somos salvos? Através do sacrifício de Cristo Jesus. E agora vem a melhor parte, irmãos. Mas afinal de contas, por que fomos salvos? Você consegue me responder isso? Por que fomos salvos, igreja? Será que é porque Deus, como Criador do homem, tinha essa responsabilidade para conosco? Eu acho que não, porque desde Gênesis, quando Deus institui o jardim, Ele muniu, Ele sempre proporcionou ao homem todas as condições necessárias para que o homem vivesse em plena comunhão com Ele. Ou não? E o homem pisava na bola. Mas eu vejo um Deus que sempre que o homem pisa na bola, Ele vai dar um jeito. O homem pisou na bola, Ele dá uma outra chance. Ontem eu estava conversando com o pastor Fantini ali na porta, e a gente falando sobre isso, sobre ser salvo. E o pastor Fantini dizendo que Deus, enquanto Ele vê uma esperança, Ele está lá para salvar o homem. E querido, sabe por que Jesus nos salvou? Eu quero que você entenda isso e saia daqui exultante, alegre nisso. O que fez Jesus morrer naquela cruz para que tivéssemos salvação foi o seu amor. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, capítulo 5, a partir do verso 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. João 3,16 diz o que, queridos? E Deus, está escrito que Deus teve pena? Deus teve compaixão? Deus teve misericórdia? Deus amou. Queridos,
Jesus morre naquela cruz e nós somos salvos pelo Senhor por amor, não por compaixão. Talvez hoje você tenha vivido uma situação na sua vida onde você não se sente amado, dentro da sua casa, na sua família, onde quer que seja. Mas amém, mesmo que o mundo te odeie, mesmo que ninguém te ama, existe um Deus no céu que fez os céus e a terra e te ama. Ele te ama. E te amou tanto que entregou o seu único filho para que hoje nós tivéssemos vida. Isso basta, irmãos. Isso basta. Um outro versículo maravilhoso. 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Queridos, eu quero tomar um tempo para falar com vocês sobre isso. Muitos de nós não têm vivido como filhos de Deus, mas sim como criaturas de Deus. E essa noite Deus te convida a provar desse amor e sair desse lugar de criatura e tomar o lugar que te pertence, conquistado naquela cruz de filho. Deus, Ele te chama de filho, meu irmão. Ele te chama de filha, minha irmã. E Ele te chama hoje: filho, vem para perto de mim. Vem para perto de mim. Ainda em Romanos capítulo 5, esse eu não coloquei no slide, mas diz que por um justo, pode ser que alguém ainda desse o seu filho em sacrifício. Mas Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus é tão grande, irmãos, que eu já falei isso aqui e repito. Às vezes as pessoas gostam de uma crucificação poética. E eu já ouvi pregadores falando isso, que Jesus na cruz nos via salvos. Queridos, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Mas Jesus na cruz carregava os nossos pecados. Jesus na cruz não via esse Davi de gravata, bem arrumado, de barbinha feita, pregando num púlpito. Mas ele via o Davi que aprontava, que mentia, que enganava. Isso foi o que levou Jesus para a cruz. Irmãos, eu quero que você reflita por um instante. Você daria o seu filho por alguém assim? Como foi dito, o pastor Carlos hoje de manhã aqui no EBD, falando sobre a questão da misericórdia, ele citou o exemplo do maníaco do parque. Você daria o seu filho para que o maníaco do parque tivesse uma oportunidade de ser salvo? Vou ser sincero para vocês, eu não daria. Queridos, eu não daria meu filho nem pela pessoa que eu mais amo para que pudesse ser salva. Agora você imagine Jesus, Deus Pai, entregando o seu único filho para que o maníaco do parque tivesse a chance de ser salvo. Jesus entregando o seu único filho para que eu, você, que somos mentirosos, enganadores, adúlteros, pudéssemos ter a esperança de sermos salvos. Isso é amor ou não é, meus irmãos? É amor demais, é um amor que não se explica. É um amor que não há como entender. Mas Ele nos ama e fazer o quê? Então Deus essa noite te convida a sair dessa posição de criatura e tomar um lugar que te pertence como pessoa salva em Cristo Jesus de filho. Jesus, Ele morreu naquela cruz e a Bíblia relata que quando Jesus dá o seu último suspiro, o véu do templo que separava o homem da presença do Senhor, ele se rasga de cima e embaixo. Até aquele momento, algumas pessoas tinham acesso àquele lugar especial. Mas Jesus, quando morre na cruz, o véu se rasga. E pessoas imperfeitas como eu e você temos livre acesso ao Pai. Por amor. Isso significa que você na sua casa, quando está passando por aquela tribulação, você coloca o seu joelho no chão e ora, meus irmãos, entenda o valor da oração em nome de Jesus. Quando você ora, queridos, é muito mais eficaz que falar comigo, que falar com o pastor ou falar com qualquer um. Porque quando nós colocamos o joelho no chão, ali lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, estamos orando, nós estamos falando com Deus que criou os céus e a terra. Aquele que pode resolver toda e qualquer situação. Creia nisso em nome de Jesus. Então, primeiro, fomos salvos
Do quê? Da ira e do juízo, fomos salvos do inferno. Segundo, como fomos salvos? Através do sacrifício de Cristo Jesus. Terceiro, por que fomos salvos? Porque somos amados por Deus. Até aqui, coisas que Deus fez para nós. Mas, irmãos, existe uma responsabilidade que cabe a nós no meio disso tudo. E aqui é o centro dessa mensagem. Um ponto só. Diante de tudo isso, a mim e a você, cabe perseverar. Repita comigo, eu devo, em meio às tribulações, perseverar. Aí no texto de 1 Pedro que você abriu, verso 6 diz assim: nisso vocês exultam, ou se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Queridos, Jesus ele nunca prometeu um mar de rosas para aqueles que o seguissem. Pelo contrário, eu vejo um Jesus que diz: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue a si mesmo e tome o quê, irmãos? Queridos, o que significava a cruz, irmãos? Queridos, cruz era humilhação, cruz era vergonha, cruz era sacrifício. E Jesus diz: aqueles que querem vir após mim, neguem-se a si mesmo e tomem a sua cruz, dia após dia. Então falo aqui à luz da palavra de Deus para cada um de vocês, o que eu entendi e tenho vivido. Enquanto estivermos nessa terra, será luta atrás de luta. Tempos de bonança, amém. Mas se você está passando por um tempo de bonança, irmãos, eu não quero ser trágico não, mas se prepare, porque logo, logo vai acontecer alguma coisa. Poxa, Davi, eu vim aqui essa noite para ouvir que eu vou passar por uma situação difícil. Você quer que eu fale que vai ser tudo bem? Eu posso falar, vai ser tudo bem. Mentira. Mentira. Por isso, entre nós, e quando eu digo entre nós, na igreja no geral, muitos estão tombando no campo de batalha, porque não se preparam para as lutas, porque não se preparam para enfrentar as guerras que sobrevêm sobre nós. Existe um Deus, amém? Mas também existe um inimigo. Irmãos, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não foi criado para isso, mas a vida dele hoje se resume a atrapalhar a minha vida e a tua. Ele não tem mais nenhuma outra utilidade. Ou seja, ele vai tentar tirar a nossa paz. Ele vai tentar colocar na sua cabeça que estar aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sexta após sexta, tem sido inútil. Ele vai tentar colocar na sua cabeça, quando você chega em casa e encontra o teu filho drogado, o teu marido alcoólatra, ou um ente teu querido doente, que tem sido tudo inútil, que ter entregue a sua vida para Jesus foi em vão. Mas, querido, felizes são aqueles que perseveram diante da tribulação. Felizes são aqueles que em meio à tribulação estão com os seus olhos no alvo, que é Jesus. Já foi dito aqui uma vez, eu repito, irmãos, as nossas lutas, elas têm data para começar e data para terminar. Eu costumo dizer que se for para enfrentar a luta nessa vida, o máximo de tempo que ela vai durar é até o meu último dia de vida. Mas um dia ela acaba. Eu estou com 30. Se eu viver até os... Eu quero chegar até os 77, 80 no máximo. Não queria, mas depois que o Luquinhas nasceu, agora eu quero. Eu quero, irmãos. Então, se eu for para passar por lutas, irmãos, eu estou com 30, se eu viver até os 77, vai durar no máximo 47 anos. Estou com 30, passou rápido, daqui a pouco passa 60, pá de novo, 77, acabou, legal. E quando nós nos vamos dessa terra, a nossa vida acaba? Queridos, aí que a nossa vida começa. É aí que começa, meus irmãos. Quando termina aqui, aí sim, queridos, como o mundo costumava dizer, aí é hora de ir para a galera. Aí é hora de se encontrar com Jesus, olhar nos olhos dele e falar: Senhor, valeu a pena. Eu perseverei em meias lutas e eu consegui, Senhor, eu estou aqui. Felizes aqueles que perseveram diante da tribulação. Mas como perseverar, Davi? E aí no versículo 7 eu leio com vocês, para a gente acabar, que o tempo não perdoa. Diz assim:
Vamos ler o 6 de novo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Sabe como perseverar, meus irmãos? Só um jeito de conseguir perseverar. É quando os nossos olhos estão focados no alvo. Sabe o que é estar focado no alvo, irmãos? Eu estou andando aqui. Mais ou menos, eu acho que eu viajei para a Bahia de carro e de ônibus nesse 1 ano e meio umas 6 ou 7 vezes. 24 horas indo, 24 horas vindo. E glória a Deus por isso. Irmãos, é incrível a quantidade de acidentes que a gente vê na estrada. Irmãos, a gente está indo e de repente a carreta tombada de um lado, do outro lado um carro batido que bateu de frente com um ônibus e um corpo estendido no chão. E por causa disso a gente vai parar nossa viagem? Não. Por quê? Qual a nossa meta? Qual o nosso alvo? Meu destino é chegar na Bahia. Do mesmo jeito é a vida cristã, meus irmãos. Nós estamos caminhando. E aí, de repente, eu perco um ente querido. De repente, eu sou assolado de enfermidade. De repente, eu estou passando por uma situação terrível financeiramente falando. Mas, querido, nada disso me abala, porque os meus olhos estão aqui no alvo. É fácil, não é? Mas, Senhor, mesmo que seja rastejando, os meus olhos continuam no alvo. Senhor, eu não tenho mais força para caminhar. Deus vai te pegar no colo e os teus olhos continuarão no alvo. Só há um jeito de chegar lá, que é perseverando, olhando para o alvo. Mas quando nós perdemos o foco, irmãos, e abaixamos os nossos olhos por um minuto que seja, o desânimo vem. Vocês lembram de Pedro, quando caminhou sobre as águas? Lembram? Ele chegou a andar sobre as águas, irmãos? Sim ou não? Sim. Ou seja, Pedro viveu um milagre. E ele dá alguns passos, mas de repente o que acontece? Bate um vento. Pedro fica com medo e afunda. Enquanto os olhos de Pedro estavam no Jesus, que falou para ele: vem, Pedro, me encontrar aqui em cima das águas. Ele caminhou. Mas quando os olhos dele fugiram do alvo que era Jesus e se colocaram naquele vento, ele afundou. E conosco é do mesmo jeito. Talvez você tenha afundado. Talvez você chegou aqui hoje se afogando. Talvez você chegou aqui hoje sem esperança. Talvez você nem lembrasse mais o que é ser feliz por ser salvo. Mas, irmãos, a história de Pedro termina quando ele afunda. O que acontece quando ele afunda? Jesus estende a sua mão e o traz de volta à tona. Essa noite, se você afundou, existe um Deus que te salvou do inferno, que entregou o seu único filho, fez tudo isso por amor, te ama e estende a mão para te trazer de novo à tona, para que você continue caminhando sobre as águas. Se coloque em pé. Concluindo, igreja, mesmo enfrentando tristezas, perseguições e fraquezas, não devemos esquecer que nosso alvo final é a nossa salvação. E isso deve produzir em nós uma alegria que nada nem ninguém pode apagar. Afinal, nenhuma dor é tão grande quanto a dor da separação de Deus através do juízo. E nenhum tesouro é tão precioso quanto a nossa salvação. Irmãos, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje feliz. Você vai sair daqui hoje alegre por ser salvo. Para os que não têm uma casa própria, nem o dia que você conseguir, você vai sentir tanta alegria como você vai sentir hoje por ser salvo. Irmãos, esse é o fim da nossa caminhada, a salvação em Cristo Jesus. Davi, no Salmo 51, quando ele escreve o Salmo, eu não lembro o versículo exato, mas ele pede para Deus: Senhor, Davi era rei, irmãos. Mas em nenhum momento no Salmo 51 ele pede para Deus: Senhor, eu quero continuar sendo rei.
Deus, eu não quero perder as minhas riquezas, muito pelo contrário. Uma das coisas que Davi pede ali, que me chama muita atenção, é que Davi fala: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Em algumas versões, Davi diz: Senhor, me devolve a alegria de ser salvo. Porque diante do pecado, Davi havia perdido aquela alegria. E ele se sentia condenado, mas irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, Ele quer devolver para você hoje a alegria de ser salvo. E se for para passar fome, nós passaremos fome, mas alegres, sabendo que embora o nosso corpo corruptível esteja faminto, a nossa alma está saciada pelo pão da vida. Queridos, se for para acabar a nossa vida no leito de hospital, será glorificando ao Senhor, porque como disse o apóstolo Paulo, a morte ela é minha amiga, porque ela me aproxima do meu Deus. E só diz isso quem tem certeza e é alegre por ser salvo. Deus, Ele quer restituir para você a alegria da salvação. Em nome de Jesus, não saia daqui hoje como você entrou. Jesus livrou a tua alma do inferno. Jesus morreu por você e tudo isso porque Ele te ama. Persevere. Está difícil? Eu imagino que esteja. Mas quer saber uma coisa maravilhosa? Jesus lá em João capítulo 14, Ele disse: olha, filhos, eu vou para o céu. Irmão, Jesus só disse que é para o céu? Não, Ele falou: filhos, eu vou preparar morada. Mas olha, filhos, enquanto eu estiver lá preparando morada para vocês, vocês não estarão sozinhos. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia! O Espírito Santo que nos fortalece, que nos consola e que dia após dia nos faz levantar em meio às tribulações, abrir aquele sorrisão e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Deus, Ele quer devolver para você essa noite a alegria de ser salvo. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje feliz por ser salvo. Feliz por ser salvo. Não feliz porque tem um carrão, tem uma casa, porque tem uma família bonita, não, mas feliz por ser salvo. Vamos orar, queridos. E nessa hora, eu não sei o que roubou a tua alegria de ser salvo. Talvez foram os problemas da vida. Talvez, assim como foi com Davi, foi o pecado que roubou a tua alegria de ser salvo. Mas Deus é poderoso para te libertar. Se foi o pecado, nessa oração você vai pedir perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, todo o peso de acusação vai sair de cima das suas costas e você sairá daqui livre, em nome de Jesus. Se são as tribulações, haverá um fortalecimento sobrenatural sobre a sua vida. E você sairá por aquelas portas pronto para continuar enfrentando esses problemas, firmes e alegres, felizes em Jesus. Eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, independente do que seja, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí no seu lugar mesmo, vamos orar, depois nós vamos cantar esse hino, que é uma oração linda e maravilhosa, onde nós declaramos que cremos no Senhor. Mas antes disso nós vamos orar. Aí no teu lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos, Pai, pela alegria da tua salvação. Jesus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. O Senhor me conhece melhor, Pai, que qualquer um. O Senhor vê além dos olhos humanos, Senhor. O Senhor conhece o íntimo. Eu não sei o que roubou a alegria de cada um dos meus irmãos, mas uma coisa eu sei, Pai, o Senhor é poderoso para restituir essa alegria a nós. Pai, se foi o pecado, Jesus, que o meu irmão, a minha irmã entenda, Senhor, que em Ti nós temos o perdão de todo e qualquer pecado. Senhor, se são as lutas do dia a dia, Pai, que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los. E esse irmão, essa irmã saia daqui hoje renovado através da ação do Seu Espírito Santo, pronto para continuar caminhando, pronto para continuar enfrentando os problemas do dia a dia, feliz, alegre da salvação que existe em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto a
liberdade para agir em nosso meio. Aqueles que estão cansados, que possam ser renovados essa noite. Os que estão, Senhor, aflitos, que possam ser, Senhor, refrigerados através da tua ação. Que recebam o teu refrigério, Senhor. Aqueles que estão confusos,